quase 12 anos entrou em vigor a Lei 12.711, conhecida também como a Lei de Cotas de Ingresso nas Universidades e Instituições Federais. A legislação em vigor no país desde 2012 prevê que 50% das vagas em instituições de ensino federais sejam direcionadas para estudantes de rede pública de ensino. Desse total, metade é destinada à população de baixa renda e é distribuída entre as cotas raciais e cotas para pessoas com deficiência. E é justamente sobre isso que nós vamos conversar hoje. Olá a todos e todas, meu nome é Juscelie Alves, sou graduanda em Psicologia e Jornalismo e hoje nós vamos falar sobre as cotas raciais em universidades públicas, uma das principais ações afirmativas de políticas públicas, né? E que possibilita a democratização no acesso à educação de ensino superior. O nosso convidado é o Ícaro. Ele é advogado, mestre em estudos interdisciplinares sobre universidade pela Universidade Federal da Bahia e doutorando em Direitos Humanos e Cidadania pela Universidade de Brasília, Ícaro Jorge, e um dos melhores professores que a universidade terá em breve. Ícaro, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Juscelie. Então, estou muito feliz de estar aqui hoje, acho que é um debate importante para a gente fazer, né? Tratar das cotas étnico-raciais ainda é uma agenda que a gente está debatendo todo o tempo, justamente porque tem muito a se falar sobre. Então, estou com muito prazer aqui. Muito obrigado pelo convite. Nós aqui agradecemos. E, além desse extenso currículo, né, que a gente já falou do Ícaro Jorge, um jovem de 26 anos, natural de Salvador, Bahia, filho de Ismênia e do seu Jorge, atualmente é analista de fiscalização do Gabinete Compartilhado do Congresso Nacional e professor colaborador do curso de Gestão de Políticas Públicas. Ícaro, eu queria começar, claro, falando com você sobre a questão das cotas na universidade, né? Recentemente, foi feito um levantamento em que teve um aumento considerável, né, de jovens, um percentual considerável do aumento de jovens negros nas universidades públicas nesses últimos 10 anos, desde que começou as cotas. Você acredita que essa mudança, né, nessa lei trouxe um impacto dentro da nossa sociedade em relação à formação, à educação dos jovens negros? Ótima pergunta, Juscelie. Eu acho que para a gente responder, é importante a gente ir para a história, né? Quando a gente pensa em implementação das ações afirmativas de cotas étnico-raciais no Brasil, a gente precisa primeiro ter a compreensão de que esse movimento, de que essa pauta, de que essa ação pública, ela veio como fruto de luta dos movimentos sociais, né? O movimento negro, desde a década de 70 e até anterior à década de 70, já coloca como central a educação para garantias de direitos. Então, compreende o movimento negro que a educação é a ferramenta possível para a garantia da cidadania. E o que é cidadania? É o direito a ter direitos. Então, quando a gente pensa as cotas étnico-raciais, a gente precisa ter a compreensão de que é resultado de uma luta histórica de um povo que historicamente foi silenciado no Brasil. Então, pensando aqui esse processo de sucesso das cotas, é necessário a gente olhar que as cotas é parte de um projeto. E é parte de um projeto que busca, sobretudo, a garantia da inclusão social, a garantia da cidadania, a garantia dos direitos humanos para as pessoas negras, para as pessoas com deficiência, para as mulheres, para a população LGBT. Quando a gente pensa cotas étnico-raciais, a gente não está pensando numa política focalizada, mas numa política interseccional, né? Juscelie foi minha aluna lá do curso de Gestão de Políticas Públicas e a gente debateu muito sobre o que é interseccionalidade e como pensar as cotas étnico-raciais é compreender justamente essa interseccionalidade, né? Esse lugar desse jovem negro, dessa mulher negra, dessa pessoa idosa que é negra, que entra na universidade a fim de garantir a cidadania para si e para sua família, né? A gente tem um histórico no Brasil de exclusão, um histórico no Brasil de deficiência mesmo acerca das políticas públicas e políticas sociais, um histórico de silenciamento, né, baseado no que Charles Mill, né, um livro muito importante para a gente tratar aqui hoje, vai falar como contrato racial, esse processo mesmo de constituição das instituições
para determinados tipos de pessoa. E quem são essas pessoas, né? As instituições constituídas a partir de um contrato racial para homens cis, heterossexuais e brancos. Então, quando a gente implementa as cotas étnico-raciais, qual é o foco? O foco aqui é fazer uma rasura dessas instituições. É que esses jovens negros, que essa população negra que outrora for excluída, possa adentrar nessas instituições e constituir um novo Brasil. Então é esse o foco das cotas étnico-raciais e essa é a grande vitória. Hoje a gente consegue ver como resultado, por exemplo, médicos e médicas negras, advogados e advogadas negras, juízes, né? Recentemente a gente teve concurso em alguns tribunais de justiça e o cenário, né, o perfil tem mudado, né? Essas pessoas que estão entrando das instituições pós cotas étnico-raciais têm pintado esse Brasil de povo. Então é esse o foco das cotas étnico-raciais e acredito que esse seja o grande sucesso. Hoje a gente consegue ter o dado de que a maioria dos jovens da população que está nas universidades públicas são pessoas negras. E aí a gente traz, junto com isso, desafios e oportunidades, né? O sucesso das cotas étnico-raciais é justamente as oportunidades que surgem, mas a gente ainda tem desafios que eu acho que a gente vai tratar nesse podcast. Não, com certeza. É um ganho enorme. A gente vai falar, sim, de muitos desafios. O primeiro deles, inclusive, que eu gostaria de falar com você, e que é algo que saiu algumas vezes na imprensa esse ano, é logo já no início, né? Quando a pessoa quer fazer a matrícula na universidade depois de ser aprovado no Enem ou no vestibular pelo sistema de cotas. Então, a gente viu várias vezes na mídia esse ano que algumas pessoas não conseguiu fazer a matrícula, né? E aí a gente tem um problema que são as pessoas que identificam a pessoa como negra ou não, né? Como que barra essa entrada ou não. Alguns casos eu acho que foram judicializados, eles conseguiram fazer a matrícula. Como é que você vê isso? Eu sei que é muito importante que esse processo seja feito de forma justa, porque a gente também sabe que as fraudes, por outro lado, acontecem também com muita força, né? Como é que você acha que a gente pode melhorar, ou o que você acha que está faltando para a gente trazer mais justiça social nessa entrada do jovem negro na universidade? É uma ótima pergunta, né? E acho que a gente precisa dar uns passos atrás para compreender o histórico da implementação dessas comissões de heteroidentificação racial nas universidades, né? As cotas étnico-raciais, antes até da Lei 2.711 de 2012, elas foram implementadas a partir do princípio da autonomia universitária em muitas universidades anterior a 2012, né? A título de exemplo, a gente tem a primeira universidade federal a adotar as cotas étnico-raciais, que é a UNB. A UNB adota bem antes de 2012. A UNEB também, lá na Bahia, a Universidade Estadual, a primeira a adotar as cotas étnico-raciais foi a UERJ, né, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, e justamente a partir dessa compreensão da autonomia que se pensa a constituição de uma lei, né? Quando a Lei 2.711 foi implementada, já tinha mais de 80 universidades adotando as cotas étnico-raciais para o seu ingresso. Então, a universidade, ela sempre utilizou o princípio da autonomia universitária para criar os seus procedimentos administrativos. E quando a gente pensa em comissões de heteroidentificação, não é diferente, né? As universidades começaram a diagnosticar um processo de repetição de fraudes, e aqui é importante salientar que essas fraudes não acontecem em alta em quantidade, né? Acontece, e eu pesquisei sobre comissões de heteroidentificação racial no mestrado, mais especificadamente a comissão da UFBA, mas o Rodrigo Ednilson é um pesquisador, né, na Universidade de Minas Gerais, que ele vai tratar também, mais focado lá em Minas Gerais, sobre esse processo das comissões de heteroidentificação. A Marceline Garcia, que é uma pesquisadora que pensa um método, né, para implementar essas comissões de heteroidentificação. Então, grande parte dessas comissões também foram discutidas nas universidades, né, e discutidas pelo corpo universitário, estudantes, professores, técnicos, administrativos da universidade. E essas comissões, elas surgem justamente para barrar as possibilidades de fraude. Então, como é que funciona hoje praticamente, né? De forma resumida, como é que funcionam as comissões de heteroidentificação?
Grande parte delas, até porque cada universidade tem adotado um método específico, né? Algumas mais parecidas, outros se diferem. Grande parte delas dividem em 2 campos, que é o campo de apuração de fraudes e um campo de aferição racial. O campo de aferição racial, ele vai visar, sobretudo, esse ingresso, essa matrícula desse estudante. E quanto à apuração de fraudes, vai visar o olhar para o estudante que já está dentro. Então, grande parte das universidades, quando implementou, e aqui eu vou trazer o exemplo a UFBA, que implementou em 2019, já havia uma discussão interna, uma tensão racial interna dentro das salas de aula, de uma heteroidentificação feita pelos próprios estudantes. Então, o estudante sabia que aquela pessoa entrou por cotas, e aí isso se tornava uma polêmica dentro da sala de aula. Então, criar esse instrumento foi também para inibir esse tipo de auto-justiça, né, de autoflagelação dentro da sala de aula. Porque se a universidade, como instituição, implementa um método para essa comissão de heteroidentificação, esses estudantes já não precisam mais tensionar diretamente, né? E eu brinco porque nessa época de discussão sobre as fraudes, houve muitos estudantes negros que foram acusados de difamação, que foram acusados de injúria, né, que foram expostos nas redes sociais, como pessoas que estariam ali fazendo um tribunal racial dentro da universidade. Muitas páginas de internet, no Facebook, no Twitter, surgiram para denunciar possíveis fraudes também. Veja como há uma insegurança jurídica nisso, né? Você coloca a sociedade para se autorregular sem uma autorregulação da instituição. Então, a comissão de heteroidentificação racial é uma regulação da própria instituição universitária para garantir segurança jurídica no ingresso desses estudantes negros, compreendendo que o sujeito de direito da lei de cotas são os estudantes negros e negras. Então, é justamente para inibir essas fraudes e também apurar essas fraudes. E aí a gente entra nos obstáculos, né, os desafios dessas comissões, né? Primeiro porque a constituição da banca, né, ela se dá de forma diferente. Grande parte dessas comissões não tem um orçamento, né, necessário. Veja, a Universidade Federal da Bahia, até na época que eu pesquisei, né, minha pesquisa foi apresentada em 2022, a gente tinha uma comissão que tinha muito poucos servidores, eram 3 servidores, para tratar de todos os concursos da Universidade Federal da Bahia, de discente, docente e técnico administrativo. Né? A gente tem uma banca de aferição que não é remunerada justamente, então pensar essa remuneração dessas pessoas que estarão na banca é parte de consolidação dessa política pública de garantia de segurança jurídica, desse instrumento de segurança jurídica. Então, esses obstáculos, eles precisam ser observados não apenas no resultado, né? Não apenas no deferimento ou indeferimento, mas a compreensão de como é que está sendo construído esse instrumento, né? E aí me lembra muito a ideia de que as políticas públicas, para funcionar, é algo que a gente já conversou muito sobre durante a disciplina, durante o curso que a gente esteve junto, precisa de orçamento. Né? Precisa de receita, porque você não tem como pensar a política pública na ponta sem ter dinheiro, de forma aberta e objetiva falando. Então, quando você tem muitas vezes uma banca que é feita a partir da vontade e que é louvável, né? Que as pessoas tenham vontade, não, eu quero participar da banca, e aí as pessoas normalmente, as comissões de heteroidentificação pedem um curso, você tem que fazer um curso previamente para participar dessas bancas, mas ainda assim, você não tem uma remuneração justa para aquele trabalho, muitas vezes. Então, pensar esse lado também de quem está nessa comissão. E aí a gente chega no grande ponto, no grande nó, que é o indeferimento dessas pessoas, né? Onde surgem essas notícias, né? Onde surgem essas polêmicas na internet. E eu gosto muito da Marcelene Garcia, que é uma pesquisadora, que ela vai tratar muito sobre a constituição do que é ser pardo, né? E ela vai desenhar essa dificuldade mesmo de leitura do pardo. A Gabriela Sá, que também é uma pesquisadora lá da antropologia da UFBA, ela vai também tratar desse ponto, que a grande questão das comissões de heteroidentificação é a questão do pardo.
Porque o que é ser pardo, né? Compreendendo essa ideia de compreensão racial, de auto e heteroidentificação. Então, esse é o grande dilema hoje das comissões de heteroidentificação. É um dilema que não inicia hoje, né? A gente está tratando aqui de séculos de debate do que é ser negro no Brasil. Vale lembrar que essa própria compreensão de ser negro no Brasil, ela foi ressignificada pelo movimento negro, porque até há algum pouco tempo atrás, nós não tínhamos uma autoafirmação de ser negro, né? As pessoas fugiam dessa autoafirmação de ser negro. A gente teve uma pesquisa no IBGE que as pessoas afirmavam que eram marrom bombom, chocolate, que eram de todos os tipos de cores possíveis, mas não se afirmavam enquanto negras, né? Precisou um movimento negro unificado, a Frente Negra Brasileira, colocar o negro como positivo, para que as pessoas pudessem se autoafirmarem negras. Só que, quando a gente pensa na política pública, a gente está pensando muitas vezes em categorias estanques, né? Em categorias que estão ali localizadas. Então, você defere ou indefere a partir de como você enxerga. Então, esse é o grande desafio, né? Compreender como essa categoria politicamente constituída serve para o ingresso de pessoas negras à universidade e como a comissão de heteroidentificação faz essa instrumentação, né, essa mediação desse indeferimento ou deferimento. É uma pergunta agora que acho que é uma curiosidade. As bancas de heteroidentificação, elas só podem ser compostas por pessoas negras ou pessoas brancas também podem fazer parte da banca? Certo. Então, eu vou falar muito da experiência da UFBA, porque foi onde eu me debrucei, eu fiz uma etnografia institucional no mestrado e estive ali diariamente na comissão de heteroidentificação da UFBA, mas há outras experiências também, né? Na comissão de heteroidentificação da UFBA, recomenda-se uma diversidade nas bancas de aferição. E o que eu observei é que há essa diversidade nas bancas de aferição. Então, existem pessoas brancas que estão ali, pessoas indígenas, pessoas negras, pessoas asiáticas, né, de ancestralidade asiática. Então, tem ali uma diversidade nessa heteroidentificação, justamente pela compreensão de que o olhar, né, um olhar único, ele não consegue heteroidentificar uma categoria que é coletiva. Então, e aí a importância do conceito de interseccionalidade, né? Porque se a gente começa a entender que gênero, raça, classe, geração se conecta como um emaranhado, inclusive de identificação do sujeito, a gente percebe a importância dessa diversidade na banca. Então, não só diversidade racial, mas tem que ter diversidade de gênero nessa banca. Tem que ter diversidade geracional. Né? Quando eu pego, por exemplo, uma pessoa como minha mãe, né, que tem 60 anos, o olhar dela para outra pessoa em relação à identificação racial é diferente do meu. Por quê? Porque nós somos gerações diferentes. Nós somos atravessados por caminhos diferentes geracionais, inclusive históricos do movimento negro, né? Então, há um tempo atrás, ser negro era uma compreensão. Hoje, já temos uma outra compreensão. Porque a categoria negra é uma categoria sociopolítica. É uma categoria constituída. É uma categoria em disputa. Então, essa diversidade na banca é parte do método eficiente. Então, é essa leitura que eu acho que é importante. Foi boa a pergunta da... Sempre perguntam isso. A diversidade na banca. Já me perguntaram se só pessoas negras poderiam. E não, são pessoas diversas, mas que fazem um curso. As pessoas precisam fazer normalmente, né? Uhum. Precisam fazer um curso previamente à participação da banca. Muito bom. Aí a gente falou aqui como se fosse assim o iniciozinho, né, da questão, porque aí agora o estudante conseguiu, e a gente não falou ainda nem da trajetória dele toda até chegar no ensino médio, né? Tem que ser mais uns 2 episódios só para tratar disso. Mas chegando lá na universidade, fiz a matrícula, comecei a estudar. E aí, os problemas se acabaram, né? Aí é só esperar o dia de formar e ir embora. Seria ótimo. Inclusive, esse livro aqui, né, da Bárbara Carini, Querido Estudante Negro, é um livro que vai tratar um pouco dessa trajetória de ser um estudante negro na universidade. Na escola, ela vai tratar, né, desse histórico todo enquanto uma estudante negra conversando com um estudante negro.
E é importante compreender que esses obstáculos não acabam, né? Por quê? Porque essas instituições, universidade, é que eu tô falando as instituições como um todo, né? Quando a gente pensa o serviço público, quando a gente pensa o poder legislativo, quando a gente pensa as instituições no Brasil, e aqui pensando lato sensu, né? A nível macro. Essas instituições, elas não foram constituídas para caber às pessoas negras. E as condições que essas pessoas negras carregam, na sua grande maioria, principalmente quando se encontra com a interseccionalidade de classe, interseccionalidade de gênero, interseccionalidade de geração. Então, quando a gente está pensando esse pós-acesso, essa pós-entrada, a gente tem um primeiro desafio, que é o desafio da permanência. Né? Em 2009, a Diane Santos, ela pesquisou na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia sobre a permanência de estudantes negros que ingressaram na universidade pelas cotas étnico-raciais. Hoje eu estou pesquisando aqui na UNB sobre a permanência desses estudantes negros que ingressaram pós cotas étnico-raciais na UNB. E os desafios são imensos, né? Os desafios são desde da compreensão das condições materiais, porque grande parte desses estudantes, quando se intersecciona com a perspectiva de classe, chegam muitas vezes sem ter condições mesmo de permanecer, sem ter condições de pagar uma passagem, sem ter condições de ter uma alimentação digna. Grande parte desses estudantes vem de família que o histórico não é um histórico de acesso à universidade. Então você tem ali também uma questão da condição material, mas também uma condição simbólica dessa permanência, desse estudante que não consegue se ver no currículo, não consegue se ver na universidade. Eu tenho investigado e tenho constituído como hipótese a percepção da condição cognitiva, porque quando a gente lê Sueli Carneiro e pensa dispositivos de racialidade, né? Esses dispositivos, esses instrumentos que é justamente para impedir o acesso, para impedir a permanência, como isso afeta o nosso cognitivo enquanto sujeito. Então, a dificuldade, por exemplo, que é um estudante negro que quer pesquisar sobre relações étnico-raciais, sobre sua família, sobre sua comunidade, ele não consegue, porque muitas vezes os professores não querem orientar aquele trabalho, ou não querem colaborar para que esse estudante caminhe, para que esse estudante consiga pensar, né, por si mesmo. Que eu acho que a universidade é esse espaço, né? A universidade é um espaço do pensamento. A universidade é o espaço da diversidade ideológica, é o espaço da promoção do conhecimento. Então, todo conhecimento tem que estar dentro da universidade, e esse saber que esse estudante que ingressou pelas cotas étnico-raciais tem é imenso e super agregador a essa universidade. Eu, recentemente, li alguns trabalhos sobre, por exemplo, a organização das Baianas de Acarajé, né, feito por pessoas que têm relação, filhos de Baianas de Acarajé, Baianas de Acarajé. A Carla Cotirene, por exemplo, lá na Universidade Federal da Bahia, que é uma cordeira de carnaval, né, hoje assistente social, grande intelectual, ela coloca o seu corpo dentro do trabalho produzido na universidade. E eu acho que o grande ganho cognitivo com a entrada desses jovens, dessas pessoas negras que ingressaram na universidade, das pessoas indígenas que ingressaram na universidade pós ações afirmativas, é justamente a gente fazer uma ruptura dessa ideia de mente e corpo. Nós somos como um todo. Quando eu chego aqui para conversar com você, ou quando eu estou em qualquer outro lugar, eu não posso me dividir. A minha vida, ela não é segmentada. Eu não posso chegar aqui só com o meu saber, sem vir com o meu corpo, porque o meu corpo constitui o meu saber e o meu saber constitui o meu corpo. Então, é essa dimensão que esses estudantes têm de desafio quando ele entra na universidade. Porque uma universidade é uma instituição que foi constituída por um viés ocidental, por um viés da supremacia branca, elaborada por uma série de pactos da branquitude. Aqui a gente tem que citar a Maria Aparecida Bento, a Cida Bento, que vai falar desses pactos da branquitude, que fortalece de diversas formas a expulsão desse estudante negro. Então eu tenho debatido muito no meu trabalho que eu não compreendo a evasão dos estudantes negros, estudantes que entraram pelas cotas étnico-raciais na universidade como abandono. Não. O estudante, ele não abandona quando ele evade, quando ele sai da universidade. Porque ele não. A universidade expulsa esse estudante. Porque a universidade tem condição
de garantir a permanência desse estudante. Basta a vontade política. A vontade política. Então, e aqui eu não estou apenas responsabilizando a instituição universitária, não. Eu acho que há uma corresponsabilidade dos poderes públicos, né? Quando a gente pensa, por exemplo, que a política de assistência estudantil no Brasil, hoje, ela é constituída por um decreto, e ótimo, né, que exista, isso é importantíssimo, a gente observa que, poxa, se chegar um governo que vislumbre cortar essa política, nós não temos uma segurança desse instrumento jurídico. Então, hoje já tramita, né? Está tramitando agora no Senado, foi votado no Congresso Nacional, está tramitando no Senado agora uma lei sobre a Política Nacional de Assistência Estudantil, né? Que vai abarcar assistência à alimentação, assistência à moradia, assistência à mobilidade, todo esse conjunto que afeta a permanência desse estudante. Mas não dá só para a gente achar que permanência se resume à assistência. Então, esse é o grande desafio. É justamente a universidade se entender como uma instituição responsável por esse estudante e fazer um giro do seu próprio pensamento, para que esse estudante se sinta parte, se sinta dentro e permaneça. Então, é pensar nesse desafio também da permanência desse estudante na universidade. Ícaro, eu estou assim, impressionada. Ou seja, já conhecia, né? Não é à toa que você está aqui. Mas com a sua facilidade de traduzir para a gente toda essa questão das cotas raciais, que infelizmente a gente sabe que ainda é objeto de polêmica, né? As pessoas ainda estão tentando polemizar isso. E aí, quando você traz esses argumentos, eu acho que ajuda, vai ajudar, eu espero que ajude bastante as pessoas a pensarem, a usar esse vídeo em sala de aula, para mostrar para outros estudantes brancos, para a gente conseguir argumentar de forma que o estudante consiga essa permanência na universidade de uma forma acolhedora. Porque eu acredito que os poucos que ficam, ou os poucos não, muitos, né, mas os que ficam, não ficam de uma forma acolhedora, sabe? Fica numa coisa hostil, né? Fica num ambiente hostilizado. Sai, mas quando sai a gente já está exausta daquele ambiente, né? Então ainda tem muita coisa para melhorar. Durante a sua fala, e já defendendo, né, o meu lado de estudante de psicologia, é importante ressaltar que a universidade também precisa dar esse apoio emocional, esse apoio psicológico para o estudante, né? Atualmente eu faço um estágio lá na diretoria de assistência ao estudante, da Azul, e a gente busca fazer isso, né? Abrir vagas para estudantes, e a maioria que vai buscar esse apoio vai por conta da própria hostilidade da universidade, né? Pelo próprio estar no ambiente da universidade, quanto isso é difícil ali para permanecer. E um outro ponto que eu queria falar com você, comentar ainda sobre o que você trouxe, é essa permanência, né? Essa hostilidade que a gente enfrenta na universidade, e que ela vem de Outro dia eu estava vendo alguma coisa no Instagram, assim, aí as pessoas falando, não, porque as pessoas falam que é racismo é só porque gritou com outro, chamou de macaco e tal. Bom, atravessando os corredores da UNB, isso nunca me aconteceu. As pessoas nunca falaram isso comigo, né? Então, eu poderia dizer assim, nunca sofri nenhuma situação de racismo, mas a gente sabe que não é verdade, porque existe uma opressão silenciosa que é difícil de traduzir, né? E assim, eu acho que as pessoas precisam ter a compreensão de que racismo é uma compreensão ampla, né? E a partir disso, a gente tem discriminações diretas, indiretas, diretas pensando nessa ideia, né, da agressão, do ato ali ativo, a discriminação indireta, que muitas vezes é esse meio termo, por debaixo dos panos. Então, não necessariamente o fato de não sofrer diretamente racismo, você não tenha sofrido racismo, né? Porque essa a ideia de compreensão do racismo institucional, do racismo estrutural, né? O racismo como parte daquela forma de estruturar o Brasil. Eu gosto muito de um livro que é o do professor Mário Teodoro, que é A Sociedade Desigual, e aí ele vai falar branquitude e racismo na formação de Brasil. Quando ele fala isso, quando ele coloca isso no título, enuncia isso, ele é um economista, ele vai
apresentar os dados econômicos de como essa discriminação, não necessariamente direta, mas sobretudo indireta, impediu, por exemplo, o acesso de estudantes à escola, estudantes negros à escola. Ele constitui um conceito chamado apartheid educacional, né, que estrutura o Brasil. As instituições delineiam espaços, lugares onde você pode acessar ou não. E isso não necessariamente se dá por uma ação direta. Às vezes se dá, por exemplo, e aqui é importante debater isso, por um currículo onde você não tem autores e autoras negras, né? Por um currículo que você pense toda a concepção de pensamento brasileiro a partir de uma leitura branca. E aí você não lê, né, pessoas negras, você não lê autores e autoras negras. Igualmente acontece com mulheres, por exemplo. No campo do direito, é muito difícil você ter, dentro do currículo dos cursos, autoras mulheres como referências. Isso é um trabalho cognitivo. Porque quando você não lê, não se lê, quais são as referências que você vai ter? Né? Eu tenho um colega, eu vou até me abster de citar o nome dele, para falar o que ele me disse uma vez. Ele é professor de direito, e ele me disse o seguinte: olha aí, cara, eu nunca acreditei que eu fosse capaz de escrever um manual de direito, ou um tratado de direito. E eu pergunto por quê? Né? Por quê? Porque os autores que escrevem manuais, tratados, a política editorial que constitui esse lugar desses autores são homens brancos, na sua grande maioria. Então você consegue pegar de nome. Se você me perguntar nome de autores de direito, por exemplo, eu consigo te dar 30 nomes de homens brancos aqui. Se você me perguntar de mulheres, eu já consigo te dar 2. E se você me perguntar de pessoas negras, eu não consigo te dar. Porque todos os trabalhos que eu li de pessoas negras no campo do direito foi por algo que eu fui pesquisar. Então, eu fui encontrar. Então, um estudante negro no campo do direito, por exemplo, que é de onde eu venho, ele precisa trabalhar 2 vezes. Ele estuda os livros, a gente tem uma brincadeira, a gente estuda os livros da Casa Grande durante o dia, para estudar os livros dos nossos companheiros durante a noite, e companheiras durante a noite. Então, eu tenho uma grande referência lá na Bahia, que é o professor Samuel Vida, né, o professor Sérgio São Bernardo. Você pega o trabalho, a dissertação, a tese dos dois, você consegue fazer uma leitura, assim, entender filosofia do direito, entender o que é direito. Mas grande parte desses autores não estão no currículo na maioria das graduações de direito do país. Você pega um livro da Lívia Santana Vaz, que inclusive tem uma produção recente sobre cotas, você pega a tese, a dissertação da professora Lívia Santana Vaz, que é promotora do Ministério Público lá do estado da Bahia, você consegue ter uma dimensão sobre o direito imensa, mas não está no currículo das faculdades de direito. Então, pensar a permanência, pensar esse lugar do que é ser negro na universidade e a responsabilidade dessas instituições é também pensar esse currículo. Né? Cadê esse currículo antirracista, esse currículo afirmativo? Né? Quando a gente está agora debatendo a Lei 10.639, saindo um pouco da universidade e indo para o ensino básico, olha quanto tempo a gente tem a lei e a gente chega ainda em escolas onde essa lei ela não é aplicada. Onde você não tem estudo de relações étnico-raciais no ensino básico. Então, a gente tem um desafio imenso a fazer, né? E acredito que a comunicação é importante para isso. Então, espaços como esse, né, espaços de discussão sobre esse tema, é dar voz ao que foi silenciado, né? Ao que foi ignorado. Charles Mill ele tem um conceito muito bom, que é o conceito de ignorância branca. O que é essa ignorância branca? É o saber que existe, mas não querer tocar no assunto. Você abafa o assunto. Você esconde, porque se esse assunto se revela, você precisa ter uma ação para modificar as estruturas. E as pessoas não querem modificar as estruturas. Então, cabe a nós essa tarefa. Revelar o que está escondido, o que foi escondido. Então, é isso, assim, eu vejo muito por esse caminho. E essa é uma das missões do nosso Pode Mais, do nosso Agora Pode Mais,
que é justamente mostrar para as pessoas que a gente sim pode mais, né? Que a gente sim pode encontrar mais lugares para a gente, que a gente pode acessar mais espaços. Eu não sei por que passa o tempo tão rápido, mas a gente já está finalizando. Mas antes de finalizar, os agradecimentos finais, uma coisa que você falou aí muito importante também, tenho aqui, ó, Bárbara, o meu livrinho, exaltando a Bárbara, que faz um trabalho muito legal na Bahia, né? Lá na escola Maria Filipa, com as crianças de educação básica, levando a educação antirracista lá para o ensino fundamental. É muito importante. Quem sabe um dia a Bárbara não vem aqui para entrevistá-la também. Mas a gente tem que pensar que esse estudante, ele entrou na graduação, não foi só para pegar um diploma e guardar, né? Ele entrou porque ele está querendo construir uma carreira, construir uma nova vida, né? Sim. Muitas vezes devolver aos pais o esforço, porque mesmo sendo uma universidade pública, a gente gasta dinheiro para estar ali. Como que você vê hoje, já que a gente já tem 10 anos, né, dessas coisas, como que você vê hoje o mercado de trabalho? Você acha que o mercado de trabalho abriu mais para as pessoas negras? Um outro ponto importante também para a gente falar da questão das cotas nos concursos públicos, né? O CNU trouxe isso agora, um grande concurso, trouxe essa possibilidade. Queria que você falasse um pouquinho disso para a gente e como que você acha que a gente pode fazer, né? Não nós apenas, mas a Câmara, né? A sociedade como um todo, para melhorar ainda mais a vida do estudante negro. Então, eu acho que quando a gente pensa em trabalho, a gente está pensando, sobretudo, num contexto capitalista, né? E no contexto capitalista que foi instituído a partir do racismo no Brasil, né? Se a gente parar para pensar a história, o trabalho no Brasil, ele é, sobretudo, um trabalho inscrito por raça. Não tem como dissociar. Então, pensar essa dimensão das relações étnico-raciais no trabalho, atrelado a essas cotas de ingresso na universidade, é um grande caminho. Por quê? Primeiro que a gente vai ter aí, e a gente já está tendo, já estamos passando por esse caminho, uma bolha de estudantes formados e capacitados para um mercado de trabalho que ainda utiliza os instrumentos racistas para impedir acesso das pessoas negras nesse mercado, né, nesse espaço do trabalho. Então, você precisa, sim, de políticas públicas e ações privadas para possibilitar a entrada dessas pessoas negras no ambiente do trabalho. Então, por exemplo, hoje tem se discutido no Senado as cotas para o serviço público, né? Tem sido discutido porque a gente já tem uma lei anterior, agora vai ser atualizada essa lei. É importante. Algumas empresas têm adotado políticas afirmativas, políticas de diversidade para acesso de pessoas negras nesse espaço empresarial. Então, assim, é um grande desafio. E nós estamos nesse momento, né? A gente tem uma grande população formada, capacitada, que quer trabalhar, que precisa trabalhar, mas ainda temos instituições públicas e privadas que criam artifícios para impedir o acesso dessas pessoas negras nesse espaço. Então, aqui fica a mensagem, né? Além das políticas públicas, além da ação pública do Estado para a ação afirmativa no serviço público, a gente precisa cada vez mais de uma responsabilidade do poder privado, de uma responsabilidade das pessoas que empregam, né? Das pessoas que podem ter a possibilidade de empregar. Então, falando aqui de grandes empresas, de pequenas empresas, pensar ações afirmativas para que essas pessoas negras consigam acessar, pensar, por exemplo, a ascensão dessas pessoas negras que já estão dentro dessas empresas. Eu trabalhei, né, numa empresa há um tempo atrás e fiz parte de um grupo de afinidade de pessoas negras dentro dessa empresa. E um dos debates colocados é como esse lugar é importante, né, de você pensar a constituição de grupos de afinidade, de pensar ações privadas para a diversidade. Então, tudo isso está dentro de um caminho que a gente precisa seguir. Assim, lendo Mário Teodoro, a gente percebe que o trabalho ainda é um lugar muito complicado para as pessoas negras, porque a nossa historicidade de país sempre nos viu no lugar de serviçal, nunca no lugar de mão de obra trabalhadora.
Só que nós sempre fomos a mão de obra trabalhadora que construiu esse país. Então é romper com esse lugar e entender que as pessoas precisam trabalhar e que o Estado, junto com as empresas, precisa garantir essa possibilidade. O que não é fácil. É um caminho a seguir. Não é. E, inclusive, esse podcast começa com esse questionamento, né? Os primeiros vídeos que tem lá no canal, ele começa com esse questionamento em relação à mulher negra, principalmente, né? Que vem todo esse estereótipo da mulher serviçal, doméstica, né? Você não consegue enxergá-la em qualquer outro espaço, né? Não consegue enxergá-la como uma jornalista, não consegue enxergá-la como uma médica, você consegue enxergá-la nesse serviço, né? A Patrícia Hill Collins, só rapidamente para fazer um adendo, ela vai levantar um conceito que são o conceito de imagens de controle, que é justamente o que a mídia serve para fazer, né? A mídia instrumentaliza isso. Então, há muito tempo a gente só via na televisão pessoas negras em determinados postos de trabalho, e sempre em postos de trabalho de serviço, e sempre em postos de trabalho subalternizados. Então, romper também com isso. Então, veja que a gente tem um sistema, né? Uma relação realmente sistemática, sistêmica, estrutural, que a gente precisa romper e fazer um giro, né? Entender que essas pessoas negras podem ser jornalistas, podem ser advogados, podem ser juízes, mulheres negras podem ser e devem ser ministras do STF, presidentas da República. Então é esse giro que a gente tem que fazer e romper com essa imagem de controle, com essas imagens de controle que definem lugares que a gente pode ou não estar, né? A gente pode tudo. Eu agradeço em nome de toda a sociedade, em nome do pessoal que está assistindo a gente, pela sua presença aqui, pela sua voz ativa nesse movimento, e com certeza é uma pessoa que está sempre ajudando, ainda vai ajudar muito para que essas correntes se rompam. Não é fácil essa luta, né? Você tenha sempre muita fé, muita força, que seus orixás te banhem de bastante energia para você ter força para lutar. Durante a entrevista, você trouxe bastante nomes para a gente, livros. Eu espero que na edição a gente consiga listar tudo isso, deixar aí na legenda do canal todos esses nomes que você colocou. Mas eu gostaria de saber se você tem mais algum livro, mais algum filme, alguma coisa que você queira deixar para os nossos ouvintes. Vou dizer ouvintes, porque também vai para podcast só de áudio, tá? Então, para quem está assistindo também. Eu já citei esses dois. Eu trouxe aqui 3 livros que eu acho que é importante, sendo 2 de literatura. Esse da Bárbara Carinho de literatura, eu já citei. Esse aqui é um dicionário das relações étnico-raciais contemporâneas. Esse é um livro organizado por Flávia Rios, Márcio Santos, Alex Satz. É uma coletânea que vai trazer vários temas aqui importantes. Então, desde o que é ações afirmativas, ao que é heteroidentificação racial, o que é colonialismo, o que é colorismo. É um livro de entrada, é um livro para quem quer começar a estudar, começar a se apossar, se apropriar dos conceitos. É um livro bom para isso. Eu trouxe aqui também uma autora que eu gosto muito, que é a Bell Hooks. Ela tem uma coleção de livros enormes, é uma educadora política, intelectual. E esse livro, especificadamente, ela vai tratar desses anseios a partir de raça e gênero nas políticas culturais. E essa ideia de anseio, né? Do que a gente anseia, do que a gente quer. Então, ela vai tratar das políticas culturais, e é um livro que me toca muito, porque tem pontos aqui muito importantes, e é um livro que eu indico para todo mundo. E esse livro aqui é um meu xodó recente, né? Capa linda, né? Meu namorado, né? Meu companheiro Paulo. A gente tem um relacionamento à distância, ele sempre vem pra cá, de vez em quando. E aí, dessa vez, ele foi pra Salvador. E aí eu fiquei em casa e fiquei olhando pra capa desse livro. Eu falei, vou ler esse livro, porque estou aqui na minha solidão. Quem namora à distância sabe. E me encontrei com Ruth Guimarães, né? É um livro chamado Água Funda, que é bem interessante essa ideia de compreensão da água funda, que ela vai contar histórias. E é uma prosa muito bom. E é isso, é a minha indicação assim, de literatura. Quem quiser, quem gostar de ler livros de literatura, Ruth Guimarães, ela tem outros livros também, mas esse livro me tocou muito. Ótimas dicas. Vamos deixar todos listados na nossa página do Instagram também, né? A gente tem o Instagram Pode Mais. Vou listar lá esses livros, porque eu acho que a informação ainda é a nossa principal fonte para fazer essa mudança, né? Então. Nossa principal fonte ainda é a informação. Seja em podcast, seja em bons veículos de notícia, livros,
né, entrevistas maravilhosas como essa. Te agradeço muito a sua presença. Em breve estaremos no ar. E sempre que quiser voltar, as portas estarão abertas. Não, eu tô aqui, agradeço demais o convite, agradeço a equipe que tá aqui, agradeço todo mundo que assistiu, você que tá em casa vendo pelo YouTube, o pessoal que vai escutar pelas plataformas, o pessoal do Instagram. Então é isso, eu acho que é importante a gente utilizar esses instrumentos para que a gente possa pensar um novo mundo, né? Esse é o grande desafio. Eu agradeço demais. Ótimo.